Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, nessa aula eu vou fazer uma revisãozinha de operações vetoriais, né? Vetor é uma entidade importantíssima em física e a gente precisa saber lidar com ela. Então vamos lá para o caderno. Então veja só, a gente sabe que vetor, né, embora seja, a gente não vá fazer uma definição muito precisa aqui, ele está associado às grandezas vetoriais na física, né? Grandezas que têm direção que indica para a gente, né, se é vertical, se é horizontal, se a coisa está na diagonal, né, alguma coisa nesse sentido. E, nesse sentido, é outra coisa que é uma característica da grandeza vetorial. Vai para a direita, vai para a esquerda, para cima, para baixo, para nordeste, para noroeste, enfim, né? Dá mais precisão à direção, né? E a intensidade, quanto vale, né? Qual o valor numérico, qual a sua unidade, aquela grandeza vetorial. Mas você sabe que a gente já falou que existem muitas regras que norteiam, por exemplo, a soma de um vetor, né? Então, a soma de um vetor, ela é dada basicamente através de duas regras. Então, a primeira regra de soma está associada à regra que a gente chama de regra da poligonal, né? Como é que essa regra, de forma bem simplesinha, né? A regra poligonal, você pega um vetor aqui, qualquer, um vetor A qualquer. Se você vai somar com um vetor B, o que você tem que fazer? A hora que você começou aqui no início do vetor A, terminou o vetor A aqui, o vetor B tem que ser posicionado no término do vetor A. Então, aqui está o vetor B, por exemplo, né? Lembrando que você pode passear com esses vetores, o A e o B, se você mantém a direção, mantém o sentido, mantém o tamanho deles, que é a intensidade. Você passeia com esses vetores por onde você quiser no espaço aqui do teu caderno. Então, por isso que a gente tem liberdade para levá-los para passear. Então, o vetor soma, ele estará aqui, ó. Na regra da poligonal, você vai colocar o vetor soma, começando no início do primeiro vetor que você desenhou, e ele vai terminar no final do vetor, do último vetor que você colocou. Então, esse é o vetor soma. Então, temos aqui o vetor A, o vetor B e esse vetor soma aqui que veio da composição aqui do A com o B, certo? Muito bem. Então, essa é uma regra certamente muito importante, muito usada, bastante útil para quando tem mais de dois vetores também, né? Quando tem mais de dois vetores, ela é bem útil. Você vai encadeando esses vetores, você vai colocou um, o próximo você coloca é, conectado com o final do outro, vai e sempre vou ressaltar aqui que eu acho importante. O vetor soma começa aqui, ó, no início do primeiro vetor, ele vai terminar aqui, ó, no final dele termina aqui, onde termina o último vetor que você desenhou, que você colocou, que você encadeou com o anterior, certo? Então essa é a regra da poligonal. Importante ressaltar que a gente tem é, uma regra comutativa aqui, ó, A mais B é igual a B mais A. Então, não esqueça disso, tá bom? Próxima regra importante, que é uma regra bastante usada também, bastante útil quando tem dois vetores, tá? É a regra do paralelogramo. Então, a regra do paralelogramo. Então, regra essa que vai ser descrita pensando no paralelogramo, pensando aqui
se eu tenho um vetor A desse jeitinho, e aí eu vou posicionar o vetor B aqui para ser somado, né? Então, olha a diferença. A origem, o início dos dois vetores aqui coincide. Então, nós estamos com a mesma origem, mesmo início. O A começou nesse ponto, o B também começa nesse mesmo ponto. Então, a origem é coincidente. Então, o que que acontece? Onde está o vetor soma? O vetor soma, ele está aqui, ó. Então, primeira, como é que a gente vai desenhar? A gente vai pegar aqui no final do primeiro vetor, do vetor A, né, aqui em cima, no final dele, traçar uma reta aqui, ó, paralela, que vai passar pelo final aqui. Lembra que eu tenho sempre, ó, muitos problemas com essa mesa, e aí a minha falta de habilidade faz essas coisas. Mas, enfim, tá aqui. E a mesma coisa aqui, ó, no final do B, eu trago uma paralela ao vetor A. Então, vamos fazer a paralela aqui ao vetor A. Ok? Então, muito bem. Claro que, ó, a minha inaptidão aqui, ó. Mas tudo bem. Vai. Vamos prolongar a paralela aqui de cima. Prolonguei a paralela aqui de cima. Maravilha. Onde esses dois se coincidirem, ó, aqui, ó, que é onde houve a coincidência dessas dois traçados, é onde vai terminar, será onde vai o término do vetor soma. Então, ele vai iniciar aqui e vai terminar aqui. Então, vamos traçar esse vetorzinho soma aqui, ó. Tá aqui, ó, que bonitinho ele. Certo? Essa é a minha diagonal, a minha soma, o meu vetorzinho soma. E é sempre desse jeitinho, né? A diagonal aqui, né? Começando, né? Onde os dois vetores estão coincidindo e terminando no encontro das retas paralelas aos respectivos lados, certo? Então, esse é o vetor soma. Então, e esse, eu consigo saber a intensidade desse vetor soma? Consigo. Então, uma maneira clássica de saber a intensidade desse vetor soma é saber o ângulo formado entre esses dois. Então, a intensidade desse vetor soma segue, eu não vou deduzir aqui, para esse vídeo não vai, ficaria muito longo se eu deduzisse isso. Então, ó, a gente calcula isso daqui com S ao quadrado, é igual que é a intensidade desse vetor soma ao quadrado, né? Intensidade do vetor A ao quadrado, intensidade do vetor B ao quadrado, mais, é bom aqui lembrar, ó, mais, para lembrar da soma, 2 vezes A vezes B, cosseno entre os dois vetores que eu chamei de θ. Então, esse é um jeitinho de calcular isso daí. Claro que não é o único, isso vai depender do problema, vai depender da situação. Às vezes você tem quadriculado aqui para desenhar os vetores, e às vezes você pode usar essa diagonal aqui para calcular de outra forma, de outra maneira. Então, é isso, tá? Você pode usar essa lei dos cossenos para chegar à resposta da intensidade, ok? Então, continuando aqui, a gente tem que ter noção de uma coisa que eu acho que é importantíssima, que veja que essa própria lei indica casos especiais, casos particulares, né? Então, por exemplo, quando θ é 90 graus, então de fato você tem aqui o seu A e aqui você tem o seu B, fazendo 90 graus aqui entre si, né? Claro que nós temos aqui, desenhando as linhas, né? Na tentativa de desenhar, para você treinar mais uma vez, ó, paralela ao primeiro vetor, faz a outra paralela ao outro vetor, onde termina, e aqui o nosso vetorzinho soma, tá aqui, ó, na diagonal do nosso retângulo. Então, esse é o vetor soma aqui, ó, certo? Então, o A e aqui o B. Então, quando os dois formam
90 graus aqui, é quando esse θ, o ângulo θ, é 90 e, portanto, a gente sabe que cosseno de 90 graus é igual a zero. Nota que nesse caso o s ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado e esse termo vai sumir. A gente vai para o caso pitagórico, né? Que a gente sempre fala, ó, a soma dos dois vai ser justamente a hipotenusa de um triângulo. Esse triângulo você pode ver aqui, ó, como se estivesse aqui dentro, ó. Ó, como se estivesse aqui dentro. Porque se esse A está aqui, esse vetor A está aqui, como a gente traçou a paralela, esse lado aqui também é A, vale A. Tem o mesmo tamanho do A. Então, ó, você tem o cateto, o outro cateto, a soma é a hipotenusa. Então, que é a forma como a gente calcula a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras aqui. Podemos ver como um caso especial da lei dos cossenos estabelecida aqui na regra do paralelogramo de forma mais geral. Se você olhar também um caso em que o A e o B estão justamente bem alinhadinhos. Eu não vou desenhar total, ó, A e B totalmente alinhadinhos aqui, ó. Totalmente não, porque eu consegui aqui tirar do lugar. Mas, ó, vamos colocar alinhadinho aqui. Vamos ver se vai ficar. Ficou? Então, ó, você tem o A, você tem o B aqui também, né? O vetor soma aqui no caso é o vetor, a intensidade desse vetor soma. Mas antes, vamos desenhar, né, esse vetor soma. Como é que ele tá? Ele tá justamente, né? Você pode usar a regra da poligonal para você ver, ganhar uma certa intuição a respeito disso, né? Então, veja só, se a gente conectar as duas regras, que eu acho legal nesse momento, né? Se você vai calcular a intensidade desse vetor, então vamos lá. Então, você tem a intensidade desse vetor, o ângulo entre os dois agora é 0 grau. Então, 0 grau indica o quê? S ao quadrado é igual a A ao quadrado, usando a lei dos cossenos lá de cima, B ao quadrado mais 2AB. Agora, cosseno de 0 grau, é 1. Lembra? Cosseno de 0 grau é 1. Então, vai ficar 2AB. Lembrando que, né, nós temos aqui, ó, que A quadrado mais B quadrado do 2AB é isso daqui, ó, A mais B ao quadrado. Então, o vetor soma aqui, ó, vai ser a própria intensidade do vetor A mais a intensidade do vetor o quê? B. Né? A intensidade do vetor A mais a intensidade do vetor B. Então, por que que eu conecto isso com a outra regra? Porque pensando nisso, né, você tem aqui a possibilidade de achar o vetor soma se eu posiciono aqui o A e logo em seguida posiciono o B aqui, ó, onde termina o A, lembra? Onde começa um, termina o outro. Então, esse é o A e aqui esse é o A e aqui o B, certo? O vetor soma vai ser esse vetor aqui, que começa aqui no A e vai terminar no B. Que no fundo é a soma do tamanho do A, que a gente indicou aqui, mais o tamanho do B, que já está aqui, ó, certo? E usando a regrinha da poligonal. Então, a conexão entre essas duas regras fica bem evidente na minha perspectiva, nesse caso aqui. Ok? Muito bem? Então, legal. Agora, o que que a gente vai fazer? Né? Se está cansativo, pausa o vídeo, vai tomar uma água, depois você volta e continuando esse negócio aqui. Tá? Importante agora é estabelecer o que que a gente entende da multiplicação. Multiplicação de um vetor por um escalar. Então, por que isso? Não vai falar de subtração? Agora não. Então,
já já, porque tem todo sentido você falar disso daqui antes, né? A gente não ficar criando zilhões de regras desnecessárias, né? Então, isso aqui é importante, porque quando a gente pega e um vetor B, por exemplo, e esse vetor B, ele é obtido da multiplicação de um escalar aqui, que eu chamo de x. Então, esse aqui é um número. É um número, seja positivo ou seja negativo. Por um vetor A, o que acontece com esse B? Então, se esse x ele é positivo, o B vai manter a mesma direção e o mesmo sentido do A, né? Então, importante dizer isso, que na verdade, multiplicar por escalar não muda a direção. O vetor, se ele é vertical, ele continua vertical. Se ele é horizontal, ele continua horizontal. Se está lá inclinado, ele continua inclinado. O que o escalar pode mexer? Com o sentido e com a intensidade, com o tamanho, ok? Então, se o x ele é positivo, ele vai manter o sentido. Então, sentido do B é o mesmo do A. Então, isso é importante saber, certo? E claro que o tamanho pode mudar. Agora, se esse x ele é maior do que 1, né? Positivo maior que 1, o B vai aumentar de tamanho. Se ele é um valor x menor, que fica entre 0 e 1, ou seja, né, ele é tipo 0,5, estou multiplicando o vetor A por 0,5, por 0,3, ele vai diminuir de tamanho, ok? Então, e a ideia é a mesma para o negativo. Pensando nisso, que quando o x é negativo, o sentido do B inverte em relação ao A. Então, vamos só fazer aqui um desenho, tá? Então, imagina que eu tenho o A aqui na horizontal. Então, esse A está na horizontal. E eu vou obter o B assim. O B é 2 vezes o A. Então, o que vai acontecer? O B vai continuar na horizontal e vai continuar para a direita. Só que agora ele vai ter o dobro do tamanho. É isso. Então, ele vai ter aqui o dobro do tamanho. Imagina que eu usei uma régua. Eu sei que você viu que eu não usei, mas, enfim, esse é o vetor B. Certo? Então, imagina agora que eu pego um B e faço aqui menos meio do A, né? Então, o que vai acontecer? Esse B agora, o sinal de menos, vai fazer o vetor inverter, ok? Ele inverte, certo? E fica, tá, na horizontal. Se o A apontava para a direita, agora o B aponta para a esquerda, como você está vendo aqui. E agora ele é metade do tamanho, metade do tamanho. Então, que indica o meio aqui, tá? Então, lembrar que o sinal de menos faz a inversão do vetor. Ele inverte o sentido do vetor. Por que eu estou insistindo nisso? Insisto nisso porque nós vamos falar agora, né, de subtração de vetor. Mas sem me alongar muito. Por quê? Porque quando a gente pensa em subtração, né? Vamos chamar a subtração, a operação subtração de um vetor. Eu quero obter um vetor D. O vetor D vai surgir de A menos B. Afinal, o que é isso? Você pega o A como ele é,
passeando aqui nesse espaço todo, né? E a gente vai fazer desse jeito, tá? Mas, então a subtração é uma soma vetorial, pega o mais, menos o b aqui. Por quê? Para você imaginar que a gente, imaginar não, fazer, concretizar, né, que você está, ó, invertendo o b. Você vai proceder uma soma, portanto, você vai poder usar as regras anteriores que você está acostumado, paralelogramo ou poligonal, e vai fazer a soma com o b invertido. Então, deixa eu dar um exemplinho bem simplesinho aqui, tá? Bem simplesinho. Então, você tem aqui o A, certo? Você tem o A, ok? E você tem o B, que é esse cara aqui, ó. Tem o B. Muito bem. A aqui e B aqui, certo? Então, esses dois. Eu vou fazer o vetor D, que é o A menos B. Então, tendo em mente isso, o que eu vou chegar? Eu vou pegar o A, vou trazer o B para cá. Vamos primeiro usar a regra, por exemplo, do paralelogramo, tá? Então, como é que você vai posicionar esse B aqui? Você vai posicionar esse B, né? Se fosse uma soma A mais B, o B estaria aqui, ó, certo? Ó, onde está a ponta do meu mouse. Só que agora você vai fazer o menos B. Se o B é vertical para cima, o menos B ele é vertical para baixo, mas vamos fazer aqui ele retinho, né? Vertical para baixo. Pronto, deixa eu tentar manter o mesmo tamanho dele. Tá aqui, ó. Então, esse é o nosso menos B. Tá aqui. Se vai usar a regra do paralelogramo, porque eu fiz a coincidência entre as, as origens, coloca aqui, faz a paralela de um lado, onde termina um, faz a paralela do outro, onde termina o outro, certo? Onde coincidiu as duas paralelas ao respectivo lado, é onde vai terminar, né, o vetor de diferença. Vai começar aqui, ó, e vai tá aqui, ó. Olha ele aqui, bonitinho. Beleza? Então, se você imaginar o B aqui, ó, o vetor soma estaria aqui nessa diagonal aqui, ó, tá? Então, ó, ele tá com uma, claro que ó, a subtração aqui de A menos B, claro que provocou uma mudança de direção, né? Um vetor diferente, né? Um vetor diferente. Isso que importa aqui pra gente. Então, esse é o vetor diferença aqui, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Ah, mesmo se você usasse a regra da poligonal, então você pega aqui o A. Vamos pegar agora outro caso, né? Você pega aqui o A, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o B, né? O B tá assim, ó. Agora, por exemplo. Então, esse é o A, esse é o B. E vá brincando com essas situações para você poder ir aprendendo mais. Se eu quero fazer agora a diferença, que é, vamos fazer o mesmo A menos B, então coloca na cabeça, isso daqui é o A mais o quê? O menos B. Muito bem, então eu vou posicionar o A do jeito que a gente conhece. Aqui, ó, vamos posicionar o A. Sei lá, não está muito paralelo, né? Mas vou fazer assim, vamos fazer diferente aqui. Vamos selecionar aqui o objeto. Então, vou trazer o A aqui. Pronto. Trouxe o A para cá. E agora, vamos fazer o menos B. Se eu usar a regra poligonal, eu tenho que começar o menos B aqui, ó, na pontinha. Então, vou começar o menos B aqui na pontinha, ó, certo? Então, eu vou trazer o menos B para cá, ó.
Se ele está apontando para... Se o B aponta para a direita, o menos B tem que apontar para a esquerda. Então, vamos lá. Menos B apontando para a esquerda aqui, ó. Claro que eu não estou respeitando muito o tamanho. Então, onde vai estar o vetor diferença? O vetor diferença vai estar aqui, ó. Começa aqui. Esse é onde eu comecei o desenho. E vai terminar onde eu acabei o meu último vetor. Então, o vetor diferença está aqui, ó. Ok? Certo? Tenta desenhar bonitinho aqui, ó. Ups. Então, vamos lá. Ok, aproximadamente aqui. Beleza? Então, é isso, né? Então, eu vou fazer só uma observação, principalmente para essa regra do paralelogramo aqui, ó, né? Se você tem originalmente, se você quer calcular, né, o valor do vetor diferença usando a regra do paralelogramo, usando lei dos cossenos, você pode fazer o tamanho do A ao quadrado, o tamanho do B ao quadrado, só que ao invés de usar mais, você usa um menos 2AB aqui, cosseno de θ. Lembrando, importante disso, que esse θ aqui, certo? Seria e é o θ originário da soma aqui, ó, A mais B, certo? Esse aqui, ó, voltando, esse θ aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente sabe, assim, eu não quero complicar muito, porque eu acho que não vale a pena, tá? Então, você troca esse sinal, você está calculando a diferença, você troca esse sinal mais para o menos aqui, ó, mais para menos, tá? E assim, o que que você tem aqui é que basicamente a troca desse sinal mais para menos está associada ao fato de que a hora que você faz A menos B, você está fazendo aqui, ó, o menos B estaria aqui, ó. Ele estaria aqui, ó. Vamos lá, depois eu tiro. Ok? E aí, o que que você tem? Né? O seu vetor diferença, né, que você estaria fazendo a soma aqui, tá? Ele estaria, né? Você está fazendo o A menos o B aqui, ele estaria aqui, ó, tá? Nessa diagonal aqui. Associado ao ângulo 180 menos θ aqui, ó. 180 menos θ. Então, o A menos B, você teria o vetor aqui, mais ou menos, seria o vetor diferença. Teria esse vetor aqui, ó. É a outra diagonal do paralelogramo, se você for enxergar aqui. E o ângulo seria 180 menos θ. E é o cosseno, seria o cosseno do suplementar, por isso que troca esse sinal aqui, tá? Então, trocaria o sinal de mais para menos, ok? Só para você entender mais ou menos da onde vem essa troca de sinal, se você pensa em lei dos cossenos para a diferença. Lembrando que nós estamos falando aqui, ó, do mesmo ângulo θ associado à posição dos dois vetores, como se fosse fazer uma soma, lá aquela soma θ do A e do B, certo? Muito bem. Para terminar essa aula, né, que eu acho que é importante, que falta para vetor, vetor tem um bando de detalhes aqui relevantes e muito importantes, né, que é o nosso item D, que tem a ver com as regras que a gente fez agora, que é vamos dizer, a decomposição vetorial, né? Você vai decompor, essa decomposição vetorial que a gente tem aqui, que é super importante em física, eu acho que tem muito a ver com o que a gente fez até agora, né? E você vai ver isso. Então, isso aqui é muito importante, principalmente para a gente voltar em casos que são casos mais complexos, que a gente não está vendo muito bem, o vetor está na diagonal, e voltar a casos mais simples. Quais são os casos mais simples? Os casos mais simples são esse aqui, ó. Quando tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, você faz soma algébrica.
Antes de passar para a decomposição, me ocorre que eu preciso comentar aqui uma coisa importante também, né? Quando você tem aqui, né, num caso, se você parar para pensar aqui, né, que você agora tem, vamos pegar aqui como se fosse um caso particular da subtração. Você tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Então aqui você tem o A, por exemplo, e aqui você tem o B. E você quer fazer, esse é o A e esse é o B, certo? E você quer fazer a diferença aqui, que é o A menos o B, os dois estão na horizontal. Então, pensando aqui justamente na, podemos fazer uma regra da poligonal. Então, a hora que você tem o A aqui, ó, eu penso aqui, ó, vamos colocar o B terminando no A, só que agora ele vai estar invertido. Ele vai apontar para a esquerda, ó. Tá aqui, ó. Certinho? Tá aqui o nosso menos B. Então, o vetor aqui, diferença, vai estar onde começa o A e termina o B. Então, tá aqui, ó, o vetor diferença, em verdinho. Então, esse é o vetor diferença aqui em verde. Então, o que a gente tem aqui, né? De forma bem bacana. No fundo, se a gente pensar também, né, na regra do paralelogramo, se você tem o A apontando para um lado, aqui, ó, e o B apontando para o outro na mesma origem, você vai formar aqui 180 graus, certo? 180 graus. Então, o que nós vamos ter aqui, né, de forma particular? Se eu tenho esses dois caras aqui, e eu sei que lá é cosseno de 180, eu volto aqui, ó, e coloco cosseno de 180 aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Você vai ter simplesmente a ideia que cosseno de 180 é menos 1. Então você vai ter, ó, você vai ter a quadrado mais b quadrado menos 2ab aqui. Menos 2ab. Então vai ser a menos b ao quadrado. Então a diferença vai ser o a menos o b. O que eu estou querendo dizer com isso? No caso especial aqui de 180, a gente faz a subtração do valor dos dois vetores, para saber qual é o valor desse d. Então a gente está fazendo a subtração do a aqui menos b, do valor de a menos o valor de b. Então, os casos especiais de vetor que são fáceis de ser usados é dois vetores no mesmo sentido. Você soma para saber, né, o valor deles, se você quiser somar. Dois vetores em sentidos opostos, você faz a diferença entre os dois, né? Então, quando a gente pensa em decomposição, às vezes de vários vetores, quando tem muito vetor para ser somado, para ser pensado, por exemplo, num sistema de forças, né? A gente decompõe para muitas vezes simplificar o problema e voltar a esses casos particulares de vetores ou de partes do vetor que estão no mesmo sentido ou que estão em sentidos opostos, né? Então, veja só, se eu colocar aqui um sisteminha de coordenada, e o sisteminha de coordenada é para orientar a gente, ele está bem comportadozinho aqui, ou seja, parte o eixo Y está aqui, o eixo X está aqui, ele está bem visual, né? Se eu tenho aqui um vetorzinho que inicia aqui na origem, né? O que eu posso pensar desse vetor? Eu posso pensar que ele advém esse vetor A aqui, ó, ele advém da soma de outros dois. Num caso especial do paralelogramo, que é um caso retangular, se você parar para pensar.
Então, isso aqui pode ser pensado como uma diagonal de um retângulo. Então, que diagonal? Diagonal de um retângulo que tem a ver com um lado, que pode ser encontrado com a projeção desse A aqui, ó, nesse eixo X, desse planinho cartesiano, e o outro lado, que pode ser obtido com a projeção do A no eixo Y desse sistema de coordenada aqui, ó. Você projeta. Projetar é levar aqui, ó. Opa, tá difícil, né? Tô apanhando aqui de novo. Mas tudo bem, vai. Imagina que isso tá aí, tá reto. Tá? Levar aqui a vertical para baixo, levar aqui a vertical, a horizontal aqui pro eixo Y. Levar aqui os dois para cada um dos seus eixos. Então aqui, ó, você vai ter de forma muito bonitinha, né? Vai ter aqui, ó, uma que a gente chama de componente e a outra componente aqui. Então, se você notar e você consegue notar, isso aqui no fundo é uma regra do paralelogramo. Você tem um lado que a gente chama de vetor AX. E você tem o outro aqui que a gente chama de vetor AY. Tá? Nota, a origem se coincide, né? Então, o A é uma diagonal aqui da soma do AX com AY. Ok? Então, no fundo, as componentes desse vetor A são justamente componentes que somadas vão dar ele. Então, uma engenharia um pouco reversa aqui, em certo sentido, ao que a gente fez. Ok? Então, nota que nós podemos, né, se a gente conhecer o ângulo aqui, sei lá, θ, que esse A faz com o eixo X, ou mesmo se fizesse com o eixo Y, isso aí vai depender muito da simetria do teu problema, nós podemos escrever, sabendo que isso aqui é retangular, né? Nós podemos escrever relação entre os valores, as intensidades das componentes e do vetor original, que é o A. Então, ó, sabendo que, veja, que esse AX, nota que esse triângulo aqui, ó, que o AX é um cateto adjacente, né, nesse triângulo retângulo, então nós sabemos que cosseno de θ é o valor de AX sobre a hipotenusa A. Então a gente tem uma relação direta entre a componente AX e o valor original do vetor A aqui. Ok? Como isso é um retângulo, né, a y está aqui, o valor dele, o tamanho dele aqui, ele também está aqui, ó. Ó, ele está aqui. E ele é cateto oposto a esse θ. Então, o seno de θ, AY sobre A. Então, o nosso AY pode ser escrito como A seno de θ. Agora, cuidado com muita decoreba, porque se o θ tivesse aqui, o AX seria, se o θ tivesse aqui, ó, como eu estou fazendo, agora o AX seria o cateto oposto, seria A seno de θ, e o AY seria o A cosseno. Então, cuidado para decorar, fica decorando que vai ser sempre assim, a parte vertical, e vai ser o seno, a parte horizontal vai ser cosseno. Calma, faz o desenho, veja. E agora você vai imaginar um monte de vetor aqui, ó, tem um para cá, outro para cá, outro para cá, que você tem que somar, né? O que que você faz? Você decompõe. Decompõe esse, projeção aqui. Pega esse daqui, outro que está aqui, ó, certo? Vai decompor na parte Y, na parte X. Esse daqui na parte Y, por quê? Daí todo mundo que está na parte X, você pode somar aqui, e daí tem caras na direita, caras na esquerda, você subtrai. Caras para cima, caras para baixo. Soma aqui os caras para cima, soma os caras para baixo, subtrai. O que sobrar, como isso daqui é um sistema que está com 90 graus, você pode fazer um Pitágoras, por exemplo, no final das contas, com o que sobrou. Com o que sobrou aqui, né, no eixo X,
e o que sobrou no eixo Y. Aí você quer achar a resultante, o vetor soma total, né, que não deixa de ser a resultante desse sistema, se for um caso de forças, você faz um Pitágoras. Então, isso aqui é uma grande ferramenta. Ok? Então, pessoal, é isso. Me estendi mais do que eu queria, mas muito detalhezinho. Espero que essa revisãozinha tenha sido útil, que vocês aproveitem, pensem, né, mais devagar do que muitos vídeos aí no YouTube, mas é de propósito também para que a gente tenha um ritmo um pouco menor, né, para que a gente consiga ir pensando à medida que a gente vai conversando, tá bom? Beijão, a gente se vê numa próxima, hein?